Então, eu vou começar uma leitura e eu depois vou pedir para nossa irmã Suzana fazer uma oração breve e a gente começa o nosso estudo. Recordando que a aula de hoje, no material, estamos na aula número 22, né, sobre plexo genético e casamento. Estamos aqui lendo, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Instruções dos Espíritos sobre a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende da sua posição futura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim seja. Muito grato. Vamos então dar início à nossa aula sobre o plexo genésico. Sobre o plexo genésico e casamento, né, onde a doutora Cristina Santos, ela traz aí tudo para a gente essas passagens de Jesus, né, trazendo desde essas explicações da formação do casal, da família, né, onde também a nossa irmã Suzana, ela trouxe ali uma outra visão do lado da psicologia, né, é, de várias patologias, não, de várias, como é que a gente pode dizer, categorias de explicações do lado psicológico humano, é isso que a gente poderia dizer, Abordagem. dona Suzana, sobre socialismo, sobre todos esses aspectos que foram criados para poder dar justificativa de como o homem vive, não é? O que a senhora pode dizer para a gente dessa passagem aí, desse texto? Então, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Na verdade, são diferentes abordagens, né, que tem na literatura da área de psicologia, justamente para fundamentar também como a literatura científica terrena aborda essa mesma análise que é dada pela aula dos hospitais. Né? Então, não é uma análise nova, não é uma análise fora de contexto, nem inventada. O que se quer mostrar é que está em consonância com a literatura humana também. Né? Essa análise já foi realizada por vários autores e mostra como o intelecto pode ser usado para a evolução ou também para a justificar, né, termos, atos. Então é uma chamada reflexão, na verdade, né, de como a inteligência por si só não exige, não é
suficiente para a evolução da pessoa, né? Tem que se tomar muito cuidado em como se usa essa inteligência. É muito interessante as explicações que você trouxe ali nesse texto, porque ela traz ali várias teorias, né? Faz ali uma das que eu mais achei interessante foi a parte da vitimização, né? Da vitimização auto-infligida. Eu falei muito interessante porque todos nós estamos vendo o mundo atual passando por essas, digamos assim, justificativas de que eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima do que está acontecendo no mundo. Tanto eu e o Thiago, um dia, recentemente, não, alguns meses atrás, conversamos sobre isso, né, como as pessoas estão trazendo esse lado de vitimismo da sociedade, da igualdade de trabalho que não existe, que deveria ser assim, que deveria ser assado. E tudo isso está nessas categorias que você trouxe aí desse lado de psicologia, né, que dá apenas essas explicações de como nós utilizamos a nossa inteligência para criar essas personificações, não é, de, do nosso estado mental, mas também demonstra o quanto distante nós estamos de Deus. Porque quanto mais a gente vai se distanciando e mais a gente vai tentando mascarar o Criador com, digamos assim, com a falta de crença, com o lado apenas da ciência puramente dita, né? Sem tentar entender todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe, quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente vai se distanciando dele, vai tentando criar desculpas, não, né? Desculpas, é tentando criar explicações para o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, né? E vamos ficando cada vez mais distantes, né? Então, assim, essa explicação eu achei muito interessante. Também da respeito da crucificação de Jesus, né? E aí depois a gente entra na lei de reprodução, a lei do casamento, e a forma de casamento dos casais como eles são constituídos, né? Nós demos uma aula, não sei se a dona Regina vai relembrar, na respeito da explicação desse lado da constituição da família, da programação reencarnatória, um tempo atrás, não foi, dona Regina? E, e tudo que é trazido dentro desse conceito, né? Tem um livro que eu diria para vocês lerem, que chama-se Jornada dos Anjos, de Chico Xavier, e ele vai trazer ali desde a formação do planeta, a formação dos primeiros seres humanos, vai trazer a explicação ali de quando saímos daquele Neandertal, né, para o Homo sapiens, todo o trabalho que foi feito para chegar no Neandertal, na aproximação de um espírito que vinha de um planeta menos evoluído, né, mas que digamos que tinha sido decaído, né, para entrar aí no planeta Terra com a forma sapiens, né? Onde iria trazer a parte da inteligência, evoluindo a parte da inteligência do Neandertal, daquele animal, que ainda era um animal, para poder ter os primeiros espíritos reencarnando, e aí começar a fase evolutiva, né? Dentro desse planeta. E aí o que acontece? É, e esse livro é maravilhoso, Susana. Leia porque você vai amar. É, e outra coisa. E aí, quando a gente entra nesse lado, nós vamos vendo a evolução humana. Eu achei maravilhoso o texto que você trouxe da conversa de Chico Xavier lá na entrevista, né? Que é do evangélico, não, né? Do pastor evangélico questionando Chico Xavier a respeito da reencarnação desse ponto da Bíblia, né? E ele dá uma outra perspectiva, né? Mas aí, enfim, aí no final, a doutora Cristina traz uma relação muito importante ali a respeito do casamento, a respeito da conformidade, quando os casais se encontram no mesmo nível de relacionamento, que mantém um relacionamento saudável, e quando não se encontram no relacionamento saudável, quando vivem se cobrando, quando vivem em disputas, o que é reflexo disso, o que pode acontecer, né? Tanto para o lar quanto para os filhos. Vou parar de falar um pouquinho
e vou deixar vocês trazerem as dúvidas para que a gente possa conversar a respeito. Dona Regina, a senhora como mais velha, mãe de todos nós aqui, quais são suas dúvidas? Minhas dúvidas, não teve dúvida, está bem esclarecido, né, Chico? Realmente, eh, quando tudo isso aconteceu, quando surgiu, né, que Jesus realmente comentou sobre a relação do homem e da mulher, para que houvesse essa união e para que dentro dessa união viesse a família, viesse os filhos para formar a família. Sim, E eu achei assim, eu acredito que até hoje existe muito ainda esse procedimento entre as famílias. Talvez seja pouco, mas ainda existe. A família que tem consciência da responsabilidade de estar juntos por amor, eh, sem se preocupar com outros detalhes, somente em gostar de um estar com o outro, seja em qualquer situação, ou feio ou bonito, ou assim ou assado, ou com defeito ou sem defeito, como a doutora Cristina até estava falando, e que o amor permaneça, para que não haja essa confusão toda que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Eu achei também muito interessante como Moisés foi o primeiro a, a dar, a dar, como se diz, para as mulheres, né? Defender as mulheres, o direito da mulher. Então, para mim, acho que ele foi o primeiro, né? Nesse contexto que realmente ele percebeu como é que a situação era na época, que devia ser bem assim mesmo. Eu posso, mas ela não, entende? E o pior de tudo que o atraso mental era tão grande que eles acabavam matando as pessoas, né, para não serem descobertos. Eles matavam as pessoas com quem os homens com quem se relacionavam. Eu acho assim, nossa senhora. Ainda existe isso ainda. Existe muito homem que trai a mulher, depois mata a amante para encerrar o caso, para não que não descubra, porque a mulher não descobre, mas acaba descobrindo, né? É isso, Chico. Eu acho assim que, mas eu acredito que acho que vai mudar, sabe? Eu acho que vai voltar, vai melhorar. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um momento de reflexão. E eu acredito que talvez isso mude. Se Deus quiser, espero que sim. Isso, eu não tenho assim muita. Não sei se a Suzana ou o Tiago tem mais alguma coisa, mas é muito importante que e não ficar num casamento tóxico, né? A doutora Cristina mesmo falou que não se deve ficar num relacionamento achando que o outro vai melhorar, ou e é bem isso que acontece, é bem isso que acontece. As pessoas sempre acham que o hum, outro vai melhorar, e no fim vai passando os anos, o tempo, e as crianças vivem nesse ambiente, um ambiente que nem é lá nem cá, e não sabe qual é a direção. É, nós estamos ainda vivendo esse processo hoje em dia. Ainda, ainda sim. estamos caminhando para a perfeição. Eu tava escutando a aula e eu acho que, na verdade, assim, eu não tenho muita dúvida, né, a respeito, mas também tenho muito pouco conhecimento, vamos dizer, porque eu não tive muitos relacionamentos longos, né, então talvez fica até complicado às vezes eu comparar algumas coisas, né? Mas aí por vivência, né, ou por conhecimento, eu tenho algumas dúvidas ou até mesmo alguns comentários com relação a tudo isso, né? Eu acredito assim que, eu não sei, talvez nos muitos anos tenha acontecido, acho que a gente está perdendo, né? A gente até comentou em algumas outras aulas sobre a banalização, né, de vários pontos, né, vários conceitos aí. E eu acho que hoje, muitas pessoas, né,
usam, ou até mesmo tratam o relacionamento afetivo de uma maneira muito, como diz aqui no texto, né, muito material, né? Então a gente está deixando de amar as pessoas no fundo, né? E até mesmo a resiliência não existe nas pessoas. E é muito mais fácil, às vezes, uma separação do que tentar reconciliar e encontrar os problemas, né, ou as dificuldades que um casal tem ali num relacionamento, né? E quando tem a criança, as crianças, né, também fica uma situação mais complicada, né? Mas uma coisa que eu acho que, Chico, a gente tem, não sei se eu conversei uns tempo atrás com você, e eu acho que vai muito ao o nosso relacionamento com Jesus, né? O nosso relacionamento com Deus e com a religião. E eu acho que a gente está perdendo muito nessa relação espiritual. E porque eu até tenho conversado muito sobre esse assunto da questão da intimidade, né? Como conseguir criar uma intimidade? Eu acho que a intimidade, o respeito ali no casal deveria existir, né? E essa intimidade, quando a gente fala de intimidade também, a gente tenta comparar com a intimidade com Deus, né? E no dia a dia, a gente, nas nossas crenças, nas nossas orações, a gente só vai criar essa intimidade se a gente praticar. Então, eu acho que o que existe muito hoje, né, a falta dessa intimidade nos relacionamentos, né, de um casal, de poder compartilhar e ser claro, né, ser transparente nas situações e nas dificuldades que ambos estão enfrentando. Mas muitos, eu acredito que esperam, né, criam essa expectativa de que o outro deve fazer o mesmo feliz, né? Mas a felicidade a gente não vai nunca achar no outro, né? A felicidade tem que estar dentro Hum, da gente mesmo. E muitas vezes essa expectativa é criada, né? Eu espero que essa pessoa que eu estou no momento me faça feliz, né? E aí é onde começam os conflitos, né? E as pessoas não, é difícil as pessoas mudarem. Mas aquela relação de intimidade, não só com um com o outro, né? Mas eu acho que a gente está perdendo muito a relação de intimidade com Deus, né? Com a religião, com Jesus. E eu acho que isso e como diz aqui no texto, né? A questão do amor, acho que a gente está muito materializado. Então, hoje está muito banal, está muito fácil, né? De trocar de relacionamento. E independente do, do que vai acontecer, né? Das consequências, é, né? Que vão acontecer no futuro para essa pessoa, né? Mas agora a pergunta que eu digo é até que ponto também as pessoas, né? A gente como indivíduo também até que ponto você tem que persistir ou até insistir como a dona Edna explicou, às vezes num relacionamento muito tóxico. Chega um momento que a pessoa está sofrendo tanto, né? Um dos lados está sofrendo tanto, e até mesmo ver as crianças, né? Se tem criança envolvida, é muito pior ainda. E chega um momento que a pessoa acaba não tendo escolhas, né? Não, ou até mesmo se tiver ainda motivos de traição, ou a partir do momento que perde a confiança ali, né? Com a outra hum, pessoa. E até que ponto, né? O indivíduo tem que continuar insistindo e persistindo, ou até mesmo e como tentar entender como que como o espiritismo enxerga isso, né, a relação do sofrimento, né, das escolhas que a gente toma e até que ponto, né, e que pode chegar até na questão da violência, né, doméstica que até eu explico aqui no texto também. Então como que até que ponto a gente tem que persistir nessa dor, até que ponto a gente tem que sofrer tanto, né, ou até mesmo tomar essa decisão. Então eu fiquei mais com essa dúvida, né? Como sim. pedir ajuda, se existe a possibilidade, né, de conseguir alguma maneira de reverter a situação quando tem muitos fatos aí. Eu acho, Tiago, que é Hum, importante é você conversar, entendeu? Eu acho assim, eu li um livro uma vez sobre um terapeuta que ele cuidava dos casais. Então, era muita reclamação de um ou de outro.
o que ele fez com os casais? Ele deu umas questões, 10 perguntas, que cada um tinha que pôr o que gostaria que o outro fizesse, o que aborrecia nele, que o outro não fazia para ele. E aí, você sabe que ele conseguiu fazer com que vários casais passassem a se entender e melhorou a relação entre eles. Porque não fala, um não fala, ou um fala, ou mais o outro não fala. E é importante que há uma discussão, que há uma conversa entre o casal. Nem que vai doer um pouquinho, mas não importa. Não pode ficar guardando e ficando assim. Inclusive, esse sentimento é um sentimento ruim, que ele vai e volta, entendeu? Fica assim, aquele fluido ruim que vai e volta um para o outro. Uhum. Então, eu achei muito interessante. Ele fez esses questionamentos. Uma vez, uma implicava porque o marido tinha que lavar o carro de fim de semana, porque era só ela que lavava, só ela que lavava. Ele ficava lá com os amigos, ia jogar bola, não sei o quê. Você entende? Então, às vezes a pessoa precisa falar para a outra, porque a outra não é obrigada a saber o que você quer dela. Entendeu? A gente não sabe o que o outro quer da gente direito. Então, é importante que se diga, que converse e que chegue num ponto, se há realmente amor, isso daí passa, isso daí passa. Eu acho que na conversa, tem que conversar. Na palestra mesmo, ela falou da importância da conversa entre os casais. E é isso, eu também concordo, tem que conversar. Mas não ficar preocupado que vai magoar, que vai. Não, conversa aí, coloca as coisas e depois outra, né? Há uma harmonização entre a relação, é importante que haja. Uma relação que não há uma ligação entre um e outro é difícil, né? Porque um sofre mais, um sofre mais, entendeu? O que cede mais é o que mais sofre, entende? Enfim, não sei. Mas é muito Vamos interessante. dar uma oportunidade, vamos dar a oportunidade à nossa irmã Suzana tentar responder na perspectiva espírita. É. Agora o desafio é maior. Não, são várias perguntas em uma, né? Eu creio que, pela vivência própria, assim, a gente percebe que quanto mais a gente compreende o comportamento humano, né? Estuda um pouco sobre isso, na área da psicologia, na área da análise do comportamento humano, mais a gente vê e se reconhece aonde está errando, né? Porque, em primeiro lugar, estamos nós, né? A gente traz uma história e a outra pessoa também traz uma sua história. Quando esse diálogo, ele não acontece bem quando não se pergunta e não se percebe as expectativas, os medos, as dificuldades do outro e nós. Então, em primeiro lugar, entender, nós só podemos ser compreensivos com o outro quando nós compreendemos a nós mesmos como quais são as nossas limitações, nossos medos, nossas angústias, nossas expectativas. Porque o ser humano ele começa a querer projetar no parceiro aquilo que não conseguiu nos seus próprios pais, talvez, né? Como filho. Isso é um dos primeiros erros. Todas as carências, medos, dificuldades, com o passar do tempo, da convivência, vão aflorando, ou até de vidas passadas, segundo o Espiritismo, né? Segundo a doutora Cristina, se faz muito isso. Muitos casais se reúnem nesta reencarnação para conseguir avançar um pouco no diálogo que não foi estabelecido, nos conflitos que não foram resolvidos. Quando nós estamos vinculados a um estudo religioso, seja lá qual for, mas principalmente no Espiritismo, o que se fala primeiro? Conhece-te a ti mesmo, né? Mas também tem que saber dialogar. No momento em que
A primeira parte da aula fala sobre os mecanismos que Jesus faz para abordar o outro ser humano. Nunca é diretamente, nunca é com julgamento, sempre pensando que o outro é também um outro ser em evolução, merece nossa compaixão, nossa compreensão, mas para que nós, seres humanos comuns, que não somos Jesus, possamos ter essa compreensão, precisamos primeiro nos perdoar e nos resolvermos como pessoa. E isso exige um esforço nosso, psicoterapia, psicanálise, qualquer coisa que nos ajude a nos compreendermos, nos fortalecermos e ter um vínculo religioso, como o Tiago falou. Por quê? Porque o vínculo religioso não só vai fazer análise psicológica, ele também vai trazer uma atmosfera política adequada e o amparo devido da espiritualidade, para que nós possamos estabelecer o diálogo sempre em presença da espiritualidade superior e nunca por nossos próprios julgamentos. Deixa eu trazer uma perspectiva até um pouquinho mais atrelada a existências pretéritas. Recentemente me foi levantada uma questão sobre um acontecimento em que determinada pessoa, depois de receber várias ajudas, né, recebeu ajuda direto de uma pessoa A, né, e quando essa pessoa A, ela passou por um problema muito sério de saúde, quase morreu, essa pessoa que tinha recebido bastante ajuda não chegou nem a entrar em contato e não para agradecer, para saber como é que você estava, não é? E aí, essa pessoa estava me contando essa história e tal, e eu falei para ela o seguinte: deixa eu trazer para você uma perspectiva para que você possa entender, porque muitas das coisas que acontecem no dia a dia da gente, a gente só enconde, a gente só enxerga um lado da moeda, que é o lado físico, é o lado que a gente está encarnado. E a gente esquece de tentar analisar o outro lado da moeda. Essa pessoa A, em uma reencarnação passada, ela maltratou muito essa pessoa B. E aí o que acontece? Hoje em dia, nessa reencarnação, não, já estão como, digamos assim, irmãos, né, na mesma família. Mas aí quando essa pessoa B quer muito se expressar, algo trava nela, que ela não consegue trazer essa expressar de agradecimento, se expressar em preocupação. Por quê? Porque existe ali uma memória pretérita que foi traumatizada e que vai precisar de mais tempo para aquela pessoa evoluir, entendeu? O lado de, não, essa pessoa hoje em dia ela não me faz mal, hoje em dia ela me ajuda para poder ela dissolver todas as mágoas que foram adquiridas numa memória anterior. Não sei se vocês estão me acompanhando. Aí dentro de um casal, não deixa de ser diferente. Muitos casais, como a dona Suzana falou, eles falharam em existências passadas e eles se determinam a dizer, vamos tentar mais uma vez. E aí Deus dá a oportunidade para esses casais retornarem. E muitas vezes eles entram em conflito constantemente. E esse conflito, às vezes, é pura e simplesmente por uma dessas memórias que ainda não chegaram, ainda estão muito sólidas, ainda não conseguiram dissolver-se ao ponto de você dizer o amor está pleno entre nós. Porque ainda existem mágoas nessas memórias. E essas mágoas trazem lembranças, mesmo que você não saiba, vão ser lembranças que trazem, por exemplo, medo de você ser abandonado, vão ser lembranças que vão trazer receio de traições, vão ser lembranças, várias lembranças podem adquirir. Então, isso aí a gente está falando apenas no lado reencarnação, né? Fora isso, você ainda também tem, dentro da tua própria reencarnação atual, tudo o que aconteceu na tua família, entre teu pai e tua mãe, que você conviveu, se também estava num relacionamento de um lar que tinha dificuldades, que todos nós praticamente temos, né? Ali você adquiriu também memórias que muitas vezes você vai imitar sem saber que está imitando, entendeu? Porque ali criou um mecanismo de defesa. Essa pessoa se defende dessa forma, eu vou me defender dessa forma. E aí o que acontece? Tudo isso torna cada vez mais
a dificuldade dentro dos relacionamentos. E aí é onde acontece também as traições, né? Traição de pensamento, traição conjugal, traição até virtual, né? Só que aí o que acontece? Se a gente retornar para aquilo que foi dito no começo da aula, a respeito do lado psicológico, das teorias que são criadas, não deixa de ser nada mais, nada menos do que um distanciamento disso que você falou, Tiago, que é a intimidade com Deus. Quanto mais você se distancia, mais você vai vibrar nessas suas memórias traumáticas que existiram no passado, né? Que vai te trazer mais ações ou mais, digamos assim, ressentimento sobre as coisas que você passou, mesmo que você não saiba, mesmo que você não lembre, por conta do véu do esquecimento, mas cada vez mais elas vão sobrepor, ao invés de você estar conectado com Deus e saber, não, essa pessoa está assim, eu tenho que passar por isso, eu vou passando com ela, eu vou trabalhar, eu vou dialogar, como a Dona Regina está dizendo, tá? Então, o que acontece? É, até quando? Sua pergunta, né? Até onde? Até onde você tenha tentado todas as possíveis alternativas e que isso não esteja trazendo um prejuízo absoluto para o teu ambiente doméstico, dentro da tua família, dos teus filhos, dentro, da tua saúde mental e da tua saúde física. Se isso estiver mexendo com a tua saúde física, com a tua saúde mental, com a tua saúde dos teus filhos, aí é necessário que se haja um step back e talvez você precise de um tempo, entendeu? Olha, e como eu digo, um divórcio nunca deve ser um divórcio até você tentar todas as possíveis alternativas, porque é como a gente acontece, nós temos pacientes no nosso hospital em que tem uma moça de uns 20 e poucos anos, não é? Que chegou depois de tudo que ela alcançou na vida, ela ainda se sente uma pessoa completamente inútil e incapaz. Ela diz, eu sou uma pessoa incapaz, e eu acho que isso é um trauma, né? Não sei dizer qual, mas se você for olhar, os pais dela se separaram e ela achou que a culpa da separação foi ela, porque quando eles se separaram ela tinha 6 anos de idade. Então ela acha que ela foi a culpada da separação, que não foi, né? Vamos lá. Um passo cada vez. Acho que o Thiago levantou a mão primeiro, depois eu passo para a dona Suzana e a gente continue. Thiago. Não, eu perguntei isso, eu achei porque eu vi um caso de um casal, e na verdade a mulher ela era super devota, cristã, tudo, e ela sempre ia na igreja, tudo. E o marido era alcoólatra, né? Realmente tinha alguns vícios. E ela sofreu muito, né? Ela passou anos nessa situação. E mesmo assim, o marido sempre levando ela na igreja, né? E ela super devota e aceitando toda a situação e pedindo, né? Pedindo muito e tentando recuperar. Até que um dia, né? Ele meio que entrou na igreja, um dia no culto que ela estava indo. E ele acabou, se convertendo lá e eles continuaram, né? Mas assim, isso foram muitos anos, né, de sofrimento da pessoa e isso que você falou, né? Ela não desistiu. Mesmo assim, todos os dias ela aceitava a situação que ela estava passando, e até chegou a violência, né? Muita violência com ela. E mesmo assim, ela continuava rezando por ele, né? E pedindo para que ele mudasse, né? E até que depois de alguns anos ele se converteu e aí depois teve o testemunho dele, né? Que ele sofreu também muito, né? Com isso e se arrepende muito por tudo que ele fez ela passar, né? Mas aí até que ponto, né? A pessoa hoje é muito mais fácil, que como eu disse, né? Virou muito banal, né? Então a pessoa é muito mais fácil, a pessoa não aceito isso, eu vou mudar, entendeu? Então a pessoa prefere desistir e continuar e tentar um outro relacionamento do que aceitar esse tipo de sofrimento, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Antigamente existia muito mais uma conexão com Deus, não é? E uma resiliência muito maior
Hoje em dia, assim, existe uma, digamos assim, não diria desculpa, mas eu digo assim, olha, eu não preciso passar por isso, tchau. Mas antigamente as pessoas elas tinham muito mais uma fé mais sólida, né, um respeito maior à família, tinha todas as coisas que as pessoas saíam pensando antes, olha, mas se eu fizer isso vai me acontecer, e depois isso aqui, isso aqui. Hoje em dia as pessoas vão, tomam os atos, tomam as decisões, e depois param a pensar e falam, nossa, que besteira que eu fiz. Eu quis me separar só porque o meu marido não pensava feito eu. Existe muito disso, né? É, vamos lá, dona Suzana? Eu creio que tem que se pensar que tudo é um processo, né? Nunca, a gente às vezes tem uma ideia muito imediatista da evolução, né? Nossa e dos demais. É um processo. E esse caminhar em conjunto deve ser também pensado a longo prazo. Eu creio que uma das questões que nós podemos nos perguntar é quanto tempo eu gasto, ou eu planejo gastar para melhorar, avaliar, me dedicar, para que lá na frente eu consiga ter esse relacionamento que eu tanto gostaria, essa modificação que eu tanto gostaria. Quando se pensa a longo prazo, e como Deus pensa conosco, nós mudamos a perspectiva. Nós temos coisas a melhorar que o outro gostaria que nós fossemos diferentes. Nós também gostaríamos de ver um relacionamento mais harmonioso, né, com nossos filhos, com nossos cônjuges, enfim. Mas quanto tempo dedicamos a isso? Qual é a prioridade na nossa vida para que de fato isso aconteça? Porque quando nós trabalhamos num trabalho profissional, nós planejamos, nos dedicamos, temos metas a curto, médio e longo prazo. Mas por que é tão difícil para o nosso desenvolvimento espiritual, essa mesma organização, essa mesma planejamento do nosso tempo, do nosso esforço, organizadamente, dizendo, bom, isso aqui é a primeira prioridade que eu tenho que melhorar, identificar primeiro em mim quais são todos os efeitos mais graves que estão impedindo essa comunicação. E mudar, começar a mudar paulatina e pequena, mas todo dia um pouco. Eu acho que esse é o seu segredo de fazer as coisas funcionarem, né? Pensando sempre, em vez de julgar, dizer, e se eu fosse em uma outra existência, quem levou essa pessoa a agir desta forma? Se colocar nessa posição também, às vezes, é bom. Será que fui eu que levei essa pessoa a esse vício? Será que eu que levei essa pessoa a esse estado? E se não fui, será que eu não vim justamente porque eu teria força para suportar isso? E quando eu sinto que eu não tenho essa força, também admitir e saber comunicar essa minha fraqueza, essa minha necessidade de recuperação, de força, de compreensão, porque às vezes queremos só que o outro adivinhe como nós nos sentimos, né? E o fato de nós falarmos abertamente, não julgando, mas dizermos as nossas fraquezas, ajuda que o outro compreenda, né? Então, são pequenas coisas que fazem pequenos movimentos, mas que no todo, mas sempre a longo prazo, sempre um processo, né? Essa questão dos traumas de infância, quando nós começamos a nos analisar de o que nós vivemos na nossa infância, realmente, o Tiago falou sobre quando parar, né? É uma questão bem importante. Se há filhos envolvidos, nós temos que pensar que as discussões geram uma pressão psicológica. E essa pressão psicológica gera traumas, eles podem repercutir
nos próximos relacionamentos. Então, a gente tem que realmente saber analisar isso com o parceiro, com o casal, né? Porque quando isso começa a afetar o psicológico da criança, realmente nós não percebemos, mas fica, né? Exatamente. Eu estava olhando aqui as aulas, quando a gente vai entrar dentro da aula, onde fala dos traumas infantis, a psiquiatria, né? A partir da aula 50, se não me engano, estado, perturbação de memória de comunicação, 51, psiquiatria, curso, quando entrar na aula 51 é que a gente vai entrar na psiquiatria, que entra na parte da infância. Mas a gente vai ter uma série de aulas muito interessantes chegando logo em breve, pessoal. Defesa vibratória, que vai ser muito bom. Mas retornando aqui ao nosso tema, vocês têm mais alguma dúvida com relação ao nosso tema de hoje? Eu não entendi, Chico, o que você falou? Ai, eu misturei tudo, dona Regina, não se preocupa. Eu falei da aula lá na frente, depois voltei para a aula atual. Eu Eu não queria falar ajudei a uma senhora. coisinha. Eu queria falar uma coisinha Sim, aqui que eu achei tão interessante, que é uma realidade. Por isso que eu falo que as coisas, se Deus quiser, vão. Olha, diz assim: as leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso eh, da da inteligência. humanidade. É, Da inteligência da humanidade, gente. Eu acho que aos pouquinhos, é muito lentamente, mas eu vejo que aos pouquinhos as pessoas estão refletindo em certos comportamentos e em certas atitudes. Eu acredito que com sim. certeza. Eu acho assim, olha, se a gente parar para ver historicamente, o ser humano sempre erra e comete vários erros, até parar e dizer, puxa, mas a gente tem que voltar pro básico, entendeu? Porque não somos perfeitos, né, Demora, filho? demora. Olhe para o climate change, né? A mudança do planeta. Quantas pessoas estão tentando, mas ainda existem algumas forças dominantes que estão dizendo, não, não é nada. Não, não é nada. Quando a água bater lá no calcanhar deles, é que eles vão dizer, é algo. O Japão, por exemplo, se não tivesse os problemas de tsunami, terremotos, essas coisas, possivelmente eles iriam dizer, não, não é nada, não, não é nada. Os Estados Unidos vai ter agora muitos furacões. Quando começar a bater lá na porta deles, é que eles vão dizer, não, é algo. Mas É, nós, como seres humanos, aprendemos. Infelizmente, a gente só aprende depois que tem bastante dor. A gente é, começa a visualizar bastante dor. O Brasil, a Austrália agora está vivenciando uma série de acontecimentos que antes não tinham, de pessoas dando facadas no meio da rua, né? é, Então, assim, teve um essa semana, teve um algum mês atrás, teve outro depois, antes. Isso nunca acontecia aqui. Então, aí você vai analisar, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Lado psicológico, as pessoas estão afetadas, né? A doença mental está sendo alterada, está é, acontecendo algo. Aí começam a sofrer, mas muitas pessoas perdem a vida até esse sofrimento entrar e dizer, poxa, a gente precisa tratar. Mesma é, coisa vai ser com relação a relacionamentos, com relação à educação, com relação a muitas outras coisas. Dentro do sofrimento, a gente acorda, né? Mas, sim, dona Regina, o futuro é próspero, mas demora um pouco. Ah, demora um pouco, porque agora que a gente está tendo mais conhecimento, né? Sei lá. Uhum. Antigamente todo mundo ficava muito, não tinha nada, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Quando era criança, nem tinha gibi em casa. Nossa, quando eu fui descobrir que existia gibi pelos meus amigos, fiquei impressionada. Então, é, é, eu acredito que vai melhorar, sim. Eu acredito que vai. As pessoas têm que prestar um pouquinho mais atenção, né? Naqueles que estão em volta, sabe? E,
E às vezes você está próximo de pessoas que realmente precisam de você para ajudar, para, sei lá, mas eu acredito que vai melhorar, sim, já melhorou bem, já melhorou bastante, se Deus quiser. As pessoas vão ter mais cuidados em relacionamentos, não ficar passando de um para outro o tempo todo, que também não é bom, entendeu? E muita gente que eu conheço largou a bebida, largou o cigarro. Nossa, quantos? Meus primos mesmo, todos, meus tios, largaram fumavam. Uns não bebiam, mas fumavam demais. Então, já está havendo uma mudança de comportamento e de pensamento, né? E assim, esses conflitos precisa haver para que haja mudança, para que haja uma modificação do planeta. Tem que haver, toda a vida houve e vai continuar havendo, para que haja mudança e para a gente caminhar no caminho do bem. Com E do certeza. amor, né? E do amor. E do amor. Amor. Buscar o amor mais puro possível, né? Mais puro possível, mesmo que você leve um puxão de orelha de vez em quando, mas é por amor, né? Então vale a Exatamente. pena. Exatamente. Dona Suzana, mais alguma, ou Tiago, mais algumas considerações finais? Não? Certo. Dona Suzana? Essas aulas estão começando a ficar mais complexas, né? Mas é interessante. Ah, eu acho que você foi above and beyond, é o que a gente chama, né, com a aula. Você chegou a colocar vários conceitos e adentrar vários aspectos que eu achei, eu falei, nossa, isso ali, eu falei, olha, com certeza, essa aula, quando ela for, digamos, reformulada, eles vão utilizar esse material e vai ser de grande ajuda, até mesmo para quando a gente tiver no nosso próximo curso, daqui a uns 2, 3 anos, quando a gente abrir em inglês, e aí a gente vai ter todos esses conceitos, todas essas explicações, vai ser maravilhoso, né? Chico, eu tenho só uma última pergunta. Sim. Qual é o nosso papel como trabalhador, certo? Se Uhum, tem pessoas, e geralmente acredito que a gente, de alguma maneira ou outra, a gente vai atrair essas pessoas, né? uhum. Que estão passando por esse tipo de situação. Até que ponto a gente, como trabalhador, a gente pode, é lógico, né? A gente talvez não tenha um, um conhecimento profissional como psicólogo, né? Ou eu não vou ter esse conhecimento, mas até que ponto a gente pode, talvez, de alguma maneira, vamos dizer assim, evangelizar essa pessoa, talvez dar essas direções, né? De olhar essa questão sabe, da intimidade, da conversa, como a dona Regina explicou, entendeu? Do Uhum, diálogo, né? Até uhum. que ponto a gente, como trabalhador, a gente pode aconselhar, ou é melhor, porque muitas vezes esse tipo de situação é difícil, né? A gente até dá opinião, apesar que a gente também não pode dar opinião se a pessoa não se abrir, né? Não vier e pedir a nossa ajuda, né? Qual que é a sua visão, Exato, a é. visão de vocês nessa questão? Tiago, Olha, eu tenho visto, não, sim, eu tenho não, por visto que a favor, gente leva nossa. mais à reflexão a pessoa. Não é como diz no texto ali, levar à reflexão. Não falar viver, nossa vida, nossas crenças, não. Simplesmente permitir a reflexão da pessoa sobre os seus atos é o primeiro passo, porque aí você deixa a pessoa livre, mas ao mesmo tempo incita a reflexão sobre as coisas. A base teórica que nós aprendemos nos permite isso, a base da codificação, sem ser invasivo às crenças da pessoa num primeiro momento, porque ela só vai poder se aproximar se ela quiser, se ela achar que aquilo ali faz sentido para ela. Mas você levando a reflexão, você a incita, opa, existe algo diferente que eu ainda não ouvi. Se ela realmente tiver vontade e esforço, ela vai se aproximar de outra forma, querendo saber mais. Pelo menos é a forma como eu
Tu me corrija, Francisco, se estiver. Existem vários métodos, vai depender muito, Tiago, de quem você vai estar conversando, o ambiente que você vai estar, o tempo que você tem para conversar com aquela pessoa. Então, assim, você tem que avaliar essas categorias, não é? O ambiente que você vai estar e o tempo que você vai ter vão ser cruciais. E o tipo de conversa que você já tem, o tipo de relações que você já tem. Então, a gente está falando ali, tem um lado de amizade, tá? Em que é um outro diálogo, e tem o lado de atendimento dentro do hospital espiritual, que é outro lado, tá? Então, a gente tem que separar, porque essa pergunta que você fez, ela está muito ampla. Se for no lado de amizade, vai depender da amizade, se você tem intimidade ou não. Você pode trazer um lado, como a dona Regina estava falando ali. Olha, eu já vi numa situação um psicólogo falando, que ele tinha uma metodologia que ele trazia uma série de perguntas para perguntar o que você queria para o casal. De repente você pode pesquisar, né, a respeito disso, de qual eram essas perguntas que esse psicólogo fazia, e vocês tentarem isso, tá? Então, isso aí é com curto tempo. Curto tempo, mensagem rápida, sem trazer você para o lado religioso. Amizades que você já tem uma intimidade, né, que você já tem um lado religioso envolvido, que você pode falar a respeito, aí você pode simplesmente chegar e dizer, olha, o meu norte é essa religião, porque me explica todos esses aspectos. Se você quiser, eu posso te explicar na perspectiva do que eu aprendi dessa religião, o que é que eles nos passam. E aí você dialoga a respeito daquilo. No âmbito do lado do hospital espiritual, aí você tem uma responsabilidade muito maior, porque aí você não quer dizer que seja maior, mas aí você está aí colocando o peso de um hospital. Você vai com a camisa do hospital, trazendo a explicação para alguém que esteja questionando, fazendo uma palestra a respeito disso. Você tem que ter bastante cautela, isso aí só deve ser feito com o médico espiritual, porque ele vai trazer todas as explicações, e não somente ele vai trazer a explicação, mas ele também vai envolver aquele paciente de uma certa forma que ele vai estar receptivo àquela informação, entendeu? Então, assim, temos três aspectos, três categorias aí que a gente tem que trabalhar mediante aquelas perguntas que eu fiz no começo. Tempo, intimidade, né? E a situação, se é pessoal ou se dentro de atendimento, né? Espero que eu tenha explicado direito. Ficou claro, muito obrigado. Tem também que ver É, que existe certa tendência a algumas pessoas de que querem estabelecer não um diálogo, mas somente ser ouvido. E não estão sim, abertas a aceitar nenhum tipo de ideia, nada. Elas só querem ser ouvidas e colocar sua posição e ficar nisso, né? Nesse comodismo. Então, em muitas ocasiões acontece isso, né? E aí o diálogo não se sim. estabelece. Na verdade, você gasta um tempo grande e a pessoa não queria ouvir nada. Então tem que ver isso também, né? Às É. vezes existe uma dificuldade aí também. Vamos lá para a ilustração final? Pai de toda misericórdia e bondade, te agradecemos por este momento que nos foi dado a conhecer, a refletir e a aprender sobre a importância do amor puro, a importância do relacionamento conjugal, de todo o processo reencarnatório que vem conectado nesses relacionamentos e das nossas responsabilidades com relação à educação de todos aqueles que estão ao nosso convívio e daqueles que estão nos nossos lares. Senhor, permita-nos que diante de Ti nós jamais falhamos para trazer este conhecimento a todos aqueles que necessitam um dia ouvir, mas que tenhamos a cautela e a prudência dos médicos espirituais diante desses e de futuros temas
do qual iremos um dia tratar. Que possamos seguir em frente durante essa semana e retornarmos aqui a novos estudos na semana que vem.